Arquibancadas lotadas no Parque da Associação Rural de Bagé e João Gustavo, de 7 anos, se prepara para aquele que promete ser o maior desafio de sua vida: apresentar a petiça de bocal, como manda a doma gaúcha. Amansamos, aí agora tá bem assim. Mas e essa voz, João? O que aconteceu? Porque eu tava ajudando meu pai lá, um cavalo tem quarto. O menino é filho do ginete do freio de ouro Luiz Gustavo Ruas, que vem forte na prova com 3 animais, o que não o impediu de dar todo o suporte para o filho na doma da petiça Pante a Calabaça. É muito gratificante, a gente sabe que ele sempre gostou. Para ele uma experiência de vida. Que promete muitas emoções no percurso, né, João? É uma figura, mini figura, levanta as patas e a mão e gira e esbalda. Eu vou com sangue do olho, quero ganhar. Mas com certeza a vontade de vencer não é maior do que a alegria de estar aqui. Cobrar o menos possível, porque como são menores... O mais importante é se divertir e fazer amigos, como José Inácio, mais experiente na arte da doma. Eu já domei meus animais. Esse ano eu disse, pai, compra uma petiça pra mim correr o redomão. E aí ele foi lá e achou essa petiça e comprou. Eu gosto muito dessa petiça, eu escolhi ela por ser tubiana negra e sempre gostei de ter esse fleco que tem aqui. Como quem repassa a lição antes da prova, o domador de 9 anos se certifica que Tubica Calabaça está bem mansa de baixo, ou seja, não se assusta quando ele pega nas patas e nem foge quando deixa as rédeas soltas. Para mostrar a mansidão, que o cavalo tem que ter uma mansidão. Tipo, um dia vou no campo, tem que recorrer uma vaca tá amarrada no arame, ele tem que ter a mansidão. Eu posso soltar ele e ele vai ficar quieto. Eu sei, se ele não tiver a mansidão, eu não posso soltar e eu já não posso desenredar a vaca do arame. E para mostrar que a petiça é de toda a confiança mesmo, José Inácio monta com ela só de buçal. Tubica se mantém tranquila. O menino vai além e desce escorregando pela anca. Chega o momento tão esperado e os competidores se aproximam da pista principal. Importante lembrar que há 45 dias os animais estavam soltos no campo, não eram domados. Portanto, o último mês foi de aprendizado intenso. Hoje, com toda essa gente na volta, barulho, enfim, o desafio vai ser maior. A gente fica bem tenso, uma mistura de emoções, né? Fico tensa, preocupada, mas vai dar tudo certo. E qual o sentido de tudo isso, né? Fomentar o futuro. Eles são o futuro, né? Aqui a gente vai ter os próximos ginetes, cabanheiros, tratadores, enfim. Eu peço o carinho de todos vocês, aplaudindo essas crianças. Como eu disse e reitero, é muito mais do que uma prova. Então nós temos 2 modalidades do pônei. As pôneis funcionais, né, que foram domados. Quem quiser participar das funcionais. E à noite nós vamos ter o baile fantasia. É um evento e uma prova tão bem feita para as crianças, né? Porque ali tu acaba incluindo todas as crianças juntos, amiguinhos, primos, família. E então isso aí não tem preço, né, Valéria? Isso aí vai ficar gravado para o resto da vida deles e com certeza o ano que vem vai ter os primos que vão querer estar, os amiguinhos. Então eu acho que foi uma baita sacada do Redomão da Lagoa. Vamos começar então por aqui, com o primeiro conjunto a se apresentar. Maria Eduarda Cezimbra está autorizada. Vem na coloradinha. Estou aqui no Redomão da Lagoa pela primeira vez. Bem ansiosa, que tudo dê certo. Não demore, Maria Eduarda e Coloradinha botam pra derreter. A menina aprendeu o ofício com o pai e hoje se divide entre estudos, a doma e treinamento de pôneis de clientes, como é o caso da cabanha do Maco.
Eu comecei com 7 anos, domando um pônei de uma amiga minha, tostado, que ficou craque, era muito bom de tudo. E depois segui domando e agora eu tô aqui no Redomão da Lagoa. Tem brinque na coloradinha se quiser em Santa Catarina. O pai arruma o lenço, alcança o chapéu que vem com a proteção de Santo Expedito. Entregando lindo a média aluna. Gonçalo tenta colocar a petiça no galope, mas ela não parece disposta. A gente acha tudo muito fofo, mas não dá para esquecer que, apesar da estatura menor, são cavalos e, como tal, têm as mesmas reações, medos. Então, com certeza, esses domadores jovens foram muito corajosos. Não dá bola, Gonçalo, é ponto pra cima. Vai domando. Vai domando. Só pra ela e mete galope. 6. Primeira vez que todo mundo é bocado. Tá bonito, Gonçalo, tá bonito, é assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Quando eu vou pra fora, ando a cavalo, ando de pônei, levo pônei esteio. Agora vamos ver como o Medialuna se comporta na prova de mansidão. Lembrando que ela tem que levantar as 4 patas e não pode sair do lugar. Vai mostrando o que tem. É 8 de E o intuito do nosso julgamento é muito mais do que a competição de notas e prova, é muito mais incentivar essa gurizada, principalmente a conseguirem sair desses desafios que os pôneis impuseram para eles, né? Então a ideia é congregar, juntar as crianças, né? A mãe das últimas orientações e Manuela e Fridinha Calabaça vão pro tudo ou nada. É bastante emocionante, assim, a primeira prova dela. A apresentação em público é a estreia, mas na Doma Manuela tem experiência, tem seu próprio CT e recebe clientes de fora. que tem o centro de treinamento em Santa Cruz. Aí esse ano não pode pegar mais nada, mas pode querer, quem sabe. Fridinha Calabaça mostra que tem motor de sobra, direção hidráulica e freio ABS. As gurias com experiência já no trabalho com pôneis, então já mostraram que tem um grande futuro pela frente e uma coisa que nos chamou bastante atenção e que nos tem chamado muita atenção é o poder feminino, como está crescendo, as gurias estão entrando bastante nesse nosso mercado, vamos dizer assim, e que isso é uma satisfação enorme para nós, né? Lembram do João Gustavo lá do início da reportagem? Pois bem, aqui vem ele acompanhado do pai. Tendo a oportunidade de competir nos pôneis, ficou bem faceiro e está entusiasmado. É 9 milhões a panca. Mas no trote a história complica um pouco e a campeira chega para ajudar. Já vai tapeando. Então a gente muito mais avaliou pelo lado bom do que pela crítica de percurso, de não manter vendadura. Então muito mais a gente incentivou essa criançada a dar continuidade nesse processo. Pântia entra no trote, mas se rebela no galope. João Gustavo, que não é bobo nem nada, tá firme nos arreios. Vamos ver agora como ela se porta na prova de mansidão. João solta as rédeas, o rebenque, se afasta, faz a volta e a petiça nem se mexe. Ah, Manzita tá. Vem, Manzinha, pra ferrar. Ó.
E a nota do João aí, ó. A nota é 10 e 10 da Marcelão. Na plateia, a torcida vibra. Os pequenos gritam apoiando o amigo. O que eles não imaginam é o que viria a seguir. Se o potro é corcoveador, me chamem que eu vou pro lombo. E mais uma vez João mostra que é firme nos arreios, não frouxa, e termina a prova comemorando. Acho que a vibração, o filho do Gustavo, é muito mais aquele sentimento, pai, eu consegui, sabe? Eu consegui apresentar o pônei com tudo, com todas as dificuldades que eu tive, eu consegui entregar minha prova, que eu acho que o intuito e o nosso incentivo para eles é tipo, segue. Gonçalo, de 7 anos, vem com o petiço Paçoquinha Calabaça. É a primeira prova dele, não preciso nem dizer como está o coração do pai, que é domador. Pra gente que vive do cavalo é emocionante, né? Ter eles aí participando hoje. Vamos ver o que vai dar. Quanto a ser difícil ou fácil domar, olha o que o menino diz. É do meio. Com certeza ficaram nervosos, com certeza a primeira provinha. Paçoquinha e Gonçalo Rosa. O petiço firma o passo e mostra que está na briga. E o tranco do Paçoquinha é 10 e 10. Aí, ó. É 10 e 10. Paçoquinha e Gonçalo gabaritam a prova de andadura. Me lembra um pouco da minha infância. Eu iniciei os primeiros passos na doma com pônei. Então a gente tinha... O pai acabou comprando um pônei, potro chucro, para mim domar lá fora. E nas férias eu ia para a estância de um amigo, que é o Gustavo Rodrigues, que tinha criação de pôneis. E aí a gente acabava pegando vários pôneis para domar e deixar domado durante as férias da escola, né? Então me lembrou muito a minha infância. Na prova de mansidão, Paçoquinha mostra que é de toda a confiança, que não deu trabalho para ferrar. Levantou as patas com facilidade. Já no quesito parar para o gaúcho montar, dá um pouco de trabalho. Mas Gonçalo não desiste. Diretamente de Santa Vitória do Palmar, José Inácio e a petiça Tubica Calabaça. Na etapa de andadura, a Tubiana marca 9 de trote. E 10 de galope. Dá pra ver que tá bem domada de cima, agora é descer e mostrar que de baixo também é mansa. Tudo que o gordo Matheus sabe foi plantado nessa petiça aí. Todo conhecimento. E a mansidão é 10 e 10. Na prova de figura, o conjunto gabarita. Próxima etapa, a esbarrada, e lá vão eles. Parada para 10 e 10. O recuo é então a última manobra e o conjunto marca 8 e 8. O menino sabe que foi bem, agradece os aplausos e a proteção divina. Trabalhei de cima, de baixo, amanunciei. E agora, quando chegar em casa, eu vou pensar em frenar ela. Vamos então ao pódio para ver como ficou a classificação.
Em sexto lugar, Gonçalo Veloso e Medialuna Calabaça, proprietário Frederico Sunhê. Na quinta colocação, Pantia Calabaça e João Gustavo Ruas. Em quarto, Gonçalo Rosa e Paçoquinha Calabaça. Na terceira colocação, Maria Eduarda Cezimbra e Coloradinha Calabaça. Em segundo lugar, Fridinha Calabaça e Manuela Flores. E o primeiríssimo lugar fica com eles, que desde o início assumiram a liderança, José Inácio Teixeira e Tubica Calabaça. A festa tá boa e não terminou. Em seguida, o desfile de fantasias. Pedro concorre na prova de fantasia e tá caprichando na mansidão da Poneizinha, ensinando ela a deitar. Tu puxa a mão dela pra cima e o buçal pra cá, pro outro lado. Sentido contrário. Isso. E quando ela deitar o pescoço no chão, segura o pescoço dela contra o chão e a bunda tu empurra pro lado que ela vai cair. Quando ela deita, ela fica meio querendo dormir, porque ela acha que, vai dormir assim, deitada, fica bem descansada, relaxa. Sábado de Redomão na Lagoa, galera animada e lá tá Pitutuca, fantasiada de Ferrari, com os pneus bem calibrados e Pedro no volante. Ayrton Senna do Brasil! A criançada que assiste entra no clima e capricha também na fantasia. Afinal, todo mundo quer brincar. Circo chegou! É o palhaço! É o palhaço e a palhaça! É a paçoca! Olha a paçoca, vem aí! Gonçalo Rosa apresenta o petiço Paçoquinha. Meias coloridas, calça vermelha, chapéu na cabeça, tudo para impressionar os jurados. Coroa de flores na cabeça e na cola, vestido com avental. Fridinha e Manuela Flores vêm a caráter. Fantasia inspirada na vestimenta alemã. Uma graça. Ela vai mostrar. Da aldeia encantada, no meio da floresta, surgem os gnomos azuis. Gonçalo Veloso e a Poneizinha Medialuna Calabaça se apresentam fantasiados de Smurfs. E quando o assunto é criatividade, ninguém brinca em serviço. A turma da Cabanha do Maco trouxe cardápio pronto com Pedro e a Poneizinha Que Linda. Helena, Maria Eduarda e Coloradinha Calabaça, por sua vez, fazem a entrega. Confere o detalhe do retrovisor e da placa da Coloradinha Calabaça. Guilhermina, de 8 meses, também entra na festa. Somadas as notas, é hora de conhecer o campeão da primeira prova de fantasia de pôneis e petiços do Redomão na Lagoa. E a vitória vai para Ayrton Senna do Brasil. Pitutuca Calabaça e Pedro, do Condomínio Impulso, levam a melhor. Mas, na verdade, todas as crianças aqui são vencedoras, por terem a oportunidade de viver uma experiência como essa. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. RAM é no grupo Nissul Gala.